começando mais um vídeo aqui da nossa série de LGPD. Vamos para a parte 5 da nossa sequência de vídeos. No vídeo anterior, falamos sobre o ciclo de vida dos dados pessoais, sobre o compartilhamento de dados, sobre as bases legais de tratamento de dados, ou seja, não há proibição de tratamento, porém existem regras que devem ser seguidas. Dentre elas, destacamos o consentimento e destacamos o legítimo interesse. Então, falamos também sobre as medidas de segurança que devem ser tomadas. Falamos sobre firewall, MFA, sobre perfis de acesso, ferramentas de proteção de bases de dados, de banco de dados. E existem também as medidas físicas que devem ser tomadas para a proteção de dados físicos. O arquivo é físico, é de papel, está num armário, num ficheiro, num fichário, num quarto, numa sala, numa gaveta, então tem que ter controle para esses dados também, não só os digitais, ok? Então, seguindo aqui. Adequação de sites e aplicativos. Então, tem que ser feita a revisão dos dados coletados. São todos os dados necessários mesmo? Aqueles que estão sendo coletados? Precisa de todos eles? Se não, exclua, pare de coletar, ajuste seu site, seu aplicativo, para que seja evitado aí um problema maior mais para frente. Então, sites e aplicativos devem ter políticas de privacidade, políticas de cookie, se coletar cookies, é óbvio. Coleta e gestão de consentimentos. Então, se coleta dados, não consegue enquadrar essa tratativa em nenhuma outra hipótese ou nenhuma outra base legal, então o consentimento aí é necessário, porém tem que estar muito bem observada e muito clara a finalidade da coleta e tratamento desses dados. É para o Fale Conosco, é para o Trabalhe Conosco, é para uma reclamação. Você tem o cookie que coleta algumas informações, tudo isso tem que ficar muito claro para que o titular, ou seja, o usuário dessa plataforma, desse site, possa dar o seu consentimento, mas que ele possa ser claro, transparente e saiba o que está fazendo, que ele não possa, como diz a lei, ele tem que ser inequívoco, ou seja, ele não pode ter dúvida, não pode haver equívoco nenhum nesse consentimento, ele não pode voltar atrás e dizer, eu não entendi porque estava muito pequenininho, ou porque usaram palavras muito difíceis. Então, muito cuidado nisso aí. Se aquelas informações coletadas ali são compartilhadas com mais alguém, se há interação com alguma outra plataforma na sua plataforma, no seu site, no seu aplicativo. Tem que haver informações sobre o encarregado de dados, ou seja, quem é essa figura, como contactar, um meio de contato com ele, um e-mail, um 0800, o que vocês acharem mais fácil, melhor de fazer e que vai ser mais confortável para todo mundo. Mecanismos de interação, pode ser o mesmo e-mail do encarregado, pode ser uma página onde o titular pode fazer valer os seus direitos, pode acessar os seus dados, pode solicitar alguma informação, pode solicitar exclusão de dados, ou que tenha um Service Desk. Isso aí, cada um vai achar a melhor forma de se adequar à lei e fazer valer os direitos do seu titular, e nesse caso, o seu usuário dos sites e aplicativos. Penalidades legais e administrativas. Vamos lá. Penalidades aplicáveis individualmente ou cumulativamente. Pode ir desde uma advertência, passando
por publicidade da inflação, ou seja, colocar na mídia que os dados pessoais foram vazados pela sua empresa, pelo seu site. Bloqueio ou eliminação dos dados pessoais tratados de forma ilegal ou insegura. Isso é muito sério, tá, gente? Hoje a empresa não vive sem dados. Então, como a gente falou nos vídeos anteriores, o dado é o novo ouro do momento. Então, se você tiver um bloqueio ou eliminação da sua base de dados, você praticamente para no tempo, para a sua empresa e você tem que ou recomeçar ou parar por ali. Multa simples por infração, perdão. Multa diária até o limite máximo. E as multas podem chegar a até 2% do faturamento, limitadas a 50 milhões. Isso por infração, tá, gente? Então não é uma multa somente isolada, ela é por infração. Então as multas são sérias, são altas, mas dependendo da empresa é muito pior que ela tenha os dados bloqueados ou eliminados que pagar uma multa e continuar trabalhando. Então, muito cuidado. Uma outra parte que eu falei antes ali, que é a publicidade da infração, é uma mancha na imagem da sua empresa que pode levar as pessoas a perderem a credibilidade da sua empresa. Então, de tudo aí, o mais simples é a advertência, mas nós vamos ver no próximo slide como que ela vai poder ser aplicada. Penalizações, responsabilidade civil e indenizações por perdas e danos. Então, essas sanções, essas multas vão ser aplicadas de acordo com a responsabilização de cada infração, de cada empresa, do tipo de infração, quantidade de dados. Então, muito cuidado com isso. Critérios para as penalidades. Critérios para a dosagem das penalidades. Vai ser, como eu falei, gravidade da natureza das infrações, direitos afetados e o grau de dano que aquilo pode levar. Imagine uma situação em que uma informação pode gerar uma perda muito grande. Alguém está fazendo uma compra grande, um empréstimo, e ele tem um problema de saúde que não vai viver por muito tempo. Se essa informação vai para o credor ali, para o banco ou para o agente que está intermediando essa situação, esse empréstimo não vai sair, essa compra não vai sair. Então, isso é só um exemplo, tá, gente? Não é que é dessa forma, mas é só um exemplo para vocês verem que a gravidade, o grau do dano que pode causar um vazamento, um acesso indevido a informações. Então, tudo isso é levado em conta. A boa-fé ou má-fé, se você está tratando esses dados de boa-fé, se você coletou esses dados para fazer um tratamento dentro da sua empresa que vai gerar benefícios ou controles e até mesmo auxiliar o titular com o controle daquelas informações, beleza, você está agindo de boa fé. Se você coleta esses dados ou causa esse vazamento de má fé com intenções obscuras aí de obter vantagem, então já muda de figura e isso a penalização com certeza é maior. Condições econômicas do infrator, ou seja, sua empresa é de pequeno, médio, grande porte, então tudo isso levado em consideração.
A reincidência, ou seja, aconteceu um incidente ou um evento hoje, semana que vem acontece outro. Então, muito cuidado que a cada reincidência o grau do dano é maior, e as infrações, as penalidades também. Se o infrator, ou seja, se você cooperar nas respostas solicitadas pelo o órgão regulador, hoje a ANPD, mas pode ser outro órgão que faça essa solicitação. Como ainda não estamos com essas penalizações em vigor, que só será a partir de agosto de 2021, mas podemos sofrer alguma ação por parte de outro órgão público. Então, muito cuidado com isso. Então, a rápida resposta e a cooperação em ajudar a elucidar aí a solução desses incidentes faz toda a diferença na hora de definir os critérios aí, de definir o grau de penalidade. Comprovação da existência de mecanismos, procedimentos para o tratamento seguro e adequado dos dados. Ou seja, se você fez tudo o que estava disponível no mercado, disponível para a sua empresa, teve todo o cuidado necessário, empregou processos robustos, ferramentas de ponta para proteção, toda essa governança de dados, parte de segurança da informação, de infraestrutura. Comprove isso, tá? Você comprovando isso, você vai provar que não foi negligente e com certeza foi uma fatalidade ali, algo que fugiu do seu controle, mas que você tomou todas as medidas possíveis para evitar aquilo. Então, esse olhar vai ser bem criterioso com relação a isso também. Documentos para sustentação do programa de governança da privacidade. Trouxemos aqui um apanhado de documentos. É claro que dentro de cada item desse pode descer a um nível mais detalhado, mas documentos básicos que você precisa, na realidade, ter são esses aí. O mapeamento do ciclo de vida dos dados, lembrando que tudo isso tem que ser evidenciado e ficar guardado, porque o órgão regulador, a ANPD, pode solicitar isso a qualquer momento em caso de alguma violação ou em caso de alguma denúncia contra a sua empresa, contra você. Então, isso tem que tudo gerar evidências, ok? Esse mapeamento do ciclo de vida de dados, como nós falamos, é importantíssimo. Nos vídeos anteriores a gente trouxe o papel do focal, mas se sua empresa for pequena e for só você mesmo faz e contratam alguém para revisar tudo isso. Mas toda essa solicitação, a empresa que você contratar não vai poder agir sozinha, porque você conhece os seus processos. Então, entender onde o dado nasce, por quais processos ele passa, se manual ou se é digitalizado, por quais sistemas ele passa, em quais bases ele fica armazenado, quais servidores, como e quando eles são anonimizados ou eliminados, beleza? O mapa de risco, a privacidade, dentro desses processos do ciclo de vida, é identificar se há algum gap, se há alguma lacuna ou se há algo que possa levar a um risco à exposição desses dados. Políticas de segurança da informação, pode ser uma política englobando entre os itens de segurança senhas, privacy by design by default, backup, disaster recovery, descarte de dados, retenção, ou você pode optar por fazer políticas separadas, uma política de senha, uma de privacy by design, uma política de backup e disaster recovery, uma política de descarte, outra de retenção. Temos ali política de privacidade, obrigatório ter, política de gestão de incidentes,
Os processos da sua área de negócios têm que ser mapeados, desenhados, ser claro como que eles funcionam, por área de negócio, ok? Uma tabela de temporalidade, uma coisa que pouca gente fala, mas é importantíssimo na hora de você responder uma solicitação do seu titular, na hora de fazer a sanitização das suas bases de dados, na hora de verificar se você pode guardar aquele dado ou não. Então, se você já tem uma tabela de temporalidade bem definida, você consegue responder isso com muito mais facilidade. E estejam atentos, como eu disse, é um assunto que pouca gente tem falado, mas que temos visto com experiência nos projetos que temos atuado, que isso é de uma importância bem legal. Então, cuidado quando fizer essa tabela de temporalidade para que seja bem definida dentro das leis específicas. O relatório de impacto, que pode ser solicitado pela NPD, mas que você já deve ter isso bem mapeado. Lá na GDPR ele é chamado de DPI, aqui é relatório de impacto dados pessoais. O legítimo interesse, que é uma das bases legais de tratamento de dados, ou uma das hipóteses legais, e isso tem toda uma documentação que precisa ser seguida. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso estar trazendo todos esses documentos aí como modelo para vocês. Se precisarem, podem solicitar por e-mail, e eu vou enviar esses modelos com todo prazer para cada um. Cláusulas contratuais, ou seja, os contratos que tratam dados pessoais, precisam ser revistos, precisa ter cláusulas de privacidade de dados específicas, ela não pode ser perdida ali no meio do contrato, ela tem que ser uma cláusula específica de tratamento de dados, de privacidade de dados, tanto para contratos com fornecedores, quanto contratos com os colaboradores. Isso precisa estar bem estruturadinho. E, por fim, aí os termos de uso, que podem ser por escrito, podem ser digitais nas nossas plataformas, sites e aplicativos. Ok? No próximo vídeo faremos mais algumas abordagens. Obrigado por estarem comigo até aqui. Curtam esse vídeo, comentem, digam o que vocês acharam. Se tiverem dúvidas ou quiserem algum modelo de documento desses que foram citados, é só me solicitar por e-mail que eu vou enviar com todo prazer para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.